Recebe com muita alegria aí, pastor Marcos Madaleno, pastor Gustavo Paiva, pastor Rafael Barbosa e pastor Dênio Lara Júnior também. Pode aplaudir Jesus aí por essa galera que está com a gente. Top demais, top demais. Gente, então a gente está aqui, ó, com essa seleção. Qual que é a ideia? Você vai mandar pergunta para eles. A gente vai aqui fazer um bate-papo aqui com eles. E a ideia é assim, cara, eu tô animado, entendeu? Vai ser top demais. E aí vai aparecer o QR Code, você pode ler, pode mandar. Como é que funciona esse QR Code? Vai ter pergunta aí, em vez de você mandar a mesma pergunta várias vezes, você vota na pergunta que faz sentido para você. E aí quando você votar nessa pergunta, ela vai subir. E quando ela subir, ela vai estar no ranking ali, a gente vai ler ela aqui, então as mais votadas a gente vai perguntar, tá bom? Então fica à vontade aí. Eu já queria começar perguntando o pastor Marcos Madaleno aqui, o doutor Ministério de Jovens, o cara é brabo mesmo. E pastor, eu queria perguntar para você, a gente falando aqui sobre chamado, falando sobre destino, qual que é a importância da juventude, viver a sua juventude, a sua adolescência, entendendo que tem um chamado, que tem uma missão e que a gente não está aqui à toa, né? Só esperando para ver o que acontece. Salve galera, bom dia, tudo bem aí? Eu tô aqui só para ouvir o Rafa, o Dênio, o Guga, o Elton, mas falando um pouquinho sobre a importância da juventude viver o seu chamado. A gente, assim, eu gastei, quando Deus falou comigo sobre um chamado, eu não tinha a mínima noção do que significava. Eu queria ser um pastor de uma igreja, eu estava com uma empresa, eu estava também ali ajustando, lutando com o tempo e muitos desafios, e eu não tinha a mínima noção do que significava essa entrega e esse chamado. Então, mas ouvindo a voz de Deus, não conseguindo segurar aquilo só para mim, querendo remir o tempo, que eu fui o desviado que deu errado. Minha mãe orava tanto que eu não consegui ser um desviado e voltei para a igreja. E quando assim eu tenho aquela experiência com Deus, eu quero viver tudo que eu podia com Jesus, e eu descubro, assim, vejo uma juventude que estava na igreja, mas não estava na igreja, e isso era assim a minha indignação. E por quê? Porque todo esse potencial da juventude, o mundo tem uma mentira, por exemplo, que os 30 são os novos 20, que os 40 são os novos 20, porque a expectativa de vida aumentou, porque a gente pode ter um estilo, um jeito de falar e uma forma de se posicionar que você pode se parecer mais jovem, e isso acaba te dando aquele sinal que você vai ser jovem para sempre, mas não é verdade. Não é verdade. Eu estava numa conversa ali, o Guga, eu vou entregar aqui o que a gente estava falando na mesa. A gente estava falando sobre remédio, a gente estava falando sobre o que a gente tem que fazer para ficar com mais disposição, porque eu estou com 42 anos de idade. E se você pega toda essa energia, todo esse potencial, a juventude traz inovação, traz ousadia, a juventude renova o vigor da igreja. Não é o velhinho que vai estar lá evangelizando na frente de uma balada, ou correndo um risco dentro de uma faculdade para levar a presença de Deus, ou se lançando para viver esse momento. É lógico que a gente precisa da sabedoria e dos recursos e da visão de todas as gerações, dessa convergência, mas o que uma geração pode viver com Jesus na época da juventude, outra geração não pode. E quando uma igreja vive isso, você olha para ela é mais renovada. Para mim, uma igreja que envelhece, por exemplo, ela deixou de ter o seu laboratório de inovação da igreja, que é o ambiente da juventude. A gente faz um monte de coisa ali, a gente acerta umas coisas, erra outras coisas, mas aquele ambiente dá um sinal para o todo. A gente cria uma tensão, porque tem gente que olha para a juventude e fala assim: nossa, mas o pessoal está viajando, né? É porque é de uma outra geração, é outra linguagem, é outro idioma, é outro estilo de música, é outro estilo estético, e a juventude está sendo um laboratório de inovação para a igreja. Então a juventude viver o chamado é essencial para a missão da igreja, é essencial para também a juventude gastar sua energia no lugar que mais vale a pena, e foi assim que eu gastei até agora 22 anos da minha vida para que
a nossa geração, para que a geração mais nova entenda o potencial, o chamado e o propósito que ela tem com Jesus. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora perguntar para o Daniel, como que eu faço para descobrir o meu chamado? Pergunta que assim, eu não sei, eu tenho um chamado, será que eu não tenho? Será que esse chamado é só para quem prega? Como é que eu faço para descobrir isso? Bom dia, gente. Prazer poder estar aqui com esses amigos e nesse ambiente tão poderoso. Eu digo que chamado a gente não escolhe, a gente se submete. E num tempo que nós estamos diante de tantas oportunidades, nenhuma geração antes teve acesso a tantas oportunidades, a tantas opções, a ver tantas coisas. E na era que a gente está buscando o tempo inteiro mostrar o melhor, eu digo que não há tanta beleza assim no chamado, há muito mais uma submissão, uma obediência diante daquilo que Deus nos criou para ser e viver. E se nós formos sinceros, todas as pessoas que estão seguindo de fato o chamado de Deus, elas sabem o que é fazer algo que muitas vezes elas não gostariam de fazer. Eu acho demais porque enquanto algumas pessoas querem proeminência, Deus coloca elas para serem pessoas anônimas. Normalmente as pessoas proeminentes eram pessoas que pagariam tudo para serem só anônimas. E o chamado diz respeito a algo que eu me submeto. Se todos os meus dias estão escritos, e aí a gente gasta tempo demais talvez avaliando tantas coisas, e a gente só deveria se submeter ao que Deus nos criou para ser. E por mais que pareça desafiador, é a base da minha vida. Então a gente gasta tempo fazendo tanta coisa, tentando descobrir tanta coisa. Eu digo o seguinte: qualquer coisa que você fez fora do propósito de Deus foi tempo perdido. Eu gosto de uma sabedoria que diz que tudo que foi feito fora da vontade de Deus não foi tempo válido. Então tem gente que simplesmente não viveu. E nesse lugar de me submeter ao chamado que Deus tem para mim, é justamente no ponto onde eu reconheço que Deus tem. E ao longo da vida, eu gosto da compreensão que Deus chama, por exemplo, Noé para a loucura de construir uma arca, mas em determinado momento ele está cortando madeira, em outro momento ele está pregando a arca, em outro momento ele está aprendendo como conduzir. Então, dentro também do chamado de Deus, eu creio que ele também não é estático. Tudo está apontando para construir uma arca para poder trazer libertação de um dilúvio que viria. Mas nesse caminho existem processos dos quais Deus está nos submetendo e fases das quais, e tudo está apontando para o mesmo lugar. Eu diria que o chamado da nossa vida, e a gente está muito preocupado em deixar alguma coisa que de fato seja relevante, mas eu tenho meditado muito nos últimos tempos que mais importante do que como lembrarão de você, é como lembrarão de Cristo por causa de você. E o chamado da nossa vida tem um único objetivo: que Cristo seja glorificado através dos poucos anos de vida que a gente tem. Meu Deus, forte, forte. Tem uma legal aqui, que eu acho que o pastor Gustavo vai saber responder de uma forma assertiva. Como não confundir chamado com habilidade? Sou bom naquilo ali, é o meu chamado, só porque eu sou bom? Gente, bom dia, é um prazer estar com amigos aqui também. Primeiro a gente tem que definir o que é chamado e vocação. Como o Daniel falou, chamado é uma coisa soberana. Ninguém se chama, é o Senhor que chama. O Senhor é o ponto inicial de um chamado, de um chamado original. Eu vejo muita gente se enviando, vejo muita gente dizendo: eu tenho esse chamado, e na verdade é só uma pretensão do coração a respeito de algo não definido nas suas paixões. A verdade é que o chamado é soberano e ele parte do Senhor, e nós temos que responder a essa convocação soberana. Então o chamado é algo que vem do céu. Vocação tem assim a ver com as nossas habilidades, mas nem sempre nós conhecemos as nossas habilidades. Deus conhece as nossas habilidades. Então tem coisa que a gente faz hoje porque a gente crê que a gente é bom, mas tem outras que a gente nem percebeu que a gente tem. E aí entra o Deus que é onipresente, que está fora do tempo e já enxergou a gente fazendo algo que nem a gente sabe que tem aquela qualidade para realizar. Então a vocação está muito mais ligado a habilidades, a perfil, a estilo que Deus colocou dentro de nós, mesmo sem a gente saber. Por isso a vocação ela pode se desdobrando durante o tempo. Eu, por exemplo, eu fui líder de adoração
Depois eu fui pastor de jovens, eu fui sonoplasta da igreja, eu carreguei as cadeiras. Hoje eu sou um pastor sênior de uma igreja. Mas ela foi se desdobrando durante o tempo. Mas o chamado para levar essa chama de avivamento, despertar uma geração, acordar um povo para um propósito, isso sempre foi do céu, sempre veio de Deus. E uma coisa que a gente precisa perceber é que dentro do chamado soberano e da vocação, das habilidades que vão se desdobrando durante o tempo, existe uma jornada de aprendizado, e aprendizado tem a ver com humildade. Então a nossa vocação não pode estar acima de um sentimento de humildade, porque, como eu disse aqui ontem, Deus chamou Davi em 1 Samuel capítulo 16 para ser um rei. Em 1 Samuel capítulo 17 ele carregou pão e queijo. Então Deus estava treinando ele para o reino. Acho que é o pastor Bill Johnson que diz que nós devemos reinar com coração de servo e servir com coração de rei. Então Deus vai mudando a nossa vida, ou a nossa vocação vai se desdobrando durante o tempo. Eu acho que essas duas coisas, primeiro, ter clareza entre chamado soberano e vocação, que aí envolve habilidades, é fundamental para a gente não confundir as duas coisas. Deus te chamou. Agora, só um ponto chave em relação ao chamado, que muitas vezes a gente acha que o chamado é o processo de uma construção de um lugar, mas na verdade é o processo da edificação de vidas. Nós fomos chamados para pessoas, nós fomos chamados por Deus para levar o reino em pessoas. Quando Deus foi fazer o homem, Deus não pegou um material celeste, Deus não pegou um ouro, a prata, e não era por falta desses elementos. Deus pegou o barro. E se você pegar uma semente e plantar no ouro, ela não cresce. Se você pegar uma semente e plantar na prata, ela não cresce. O único lugar capaz de uma semente crescer é na terra. Por isso Deus fez um homem do barro. Porque tudo que vai multiplicar, chamado multiplicado, vocação multiplicada, não tem a ver com estrutura, tem a ver com gente. E nós precisamos plantar em pessoas, porque quando plantamos em pessoas, nós iremos colher no futuro. Muito bom, muito forte. Dá uma aqui para o Rafa. Qual o momento de largar a carreira e ir para o ministério integral? Até onde investir na carreira e não no ministério, ou vice-versa? Fácil essa, hein? Bom dia, gente. Prazer estar com vocês aqui, né? Pessoas que nos inspiram. Mas não é simples a resposta. Quando largar? Bom, talvez ela possa ser, né? Quando Deus mandar. Essa é a resposta mais óbvia, quando Deus mandar. Mas eu conheço pessoas que estão 100% no ministério, que eu tenho a percepção que Deus não falou para largar o que estava fazendo, e às vezes estão forçando alguma coisa, né? Eu temo muito a gente servir a Deus por causa das nossas carências e ausências, e não porque realmente a gente deseja fazer algo para Ele, né? E com Ele. E ao mesmo tempo percebo que existem algumas pessoas que estão não trabalhando no ministério a tempo completo, né, ainda sendo bivocacionados, que Deus já estava chamando elas, mas elas não conseguem se desvencilhar. Existem esses dois cenários. Agora, uma coisa interessante é que existe um estudo americano que apenas 3% de todos os cristãos que existem numa comunidade vão servir ao Senhor a tempo completo, sendo um pastor, sendo um líder, sendo um ministro de louvor em alguma área dentro da igreja. E os outros 97%, eles são os maiores agentes de transformação da sociedade. Então, eu acredito muito na integralidade do Evangelho, né? O Evangelho todo, para o homem todo, todos os homens, no sentido de que nós somos discípulos extraordinários de Jesus em todas as áreas que nós atuamos. Então, o que eu digo às vezes chega jovem para mim assim, 17, 18 anos, e fala: Rafa, eu queria fazer uma faculdade de teologia. Eu primeiro falo bem assim: cara, te recomendo o IC College. Ou não? Porque lá você vai conseguir entender um pouco mais sobre como funciona o ministério, as suas habilidades de chamado, e perceber se realmente Deus te chamou para isso. Eu fui para fora, no México, no Instituto Canción, que formava líderes, ministros de música. E a música sempre foi algo que fez parte da minha vida ministerial.
Mas foi no Instituto Canção que eu descobri que eu amava a música, mas a palavra era algo, eu conseguia estudar 6 horas da Bíblia por dia, mas o instrumento musical eu não conseguia estudar 6 horas. Eu falava, cara, como é que tu consegue estudar 6 horas o teu instrumento? É porque eu amo a música. Eu falo, não, eu gosto da música, mas eu amo a palavra. E foi num seminário de música que eu descobri que o meu chamado era muito mais a palavra. Então, assim, faça primeiro, eu super recomendo o IC College, de verdade, para o pessoal, os jovens lá da Alcance, porque vai te ajudar a você não perder o seu tempo. Eu digo que, se você fizer uma faculdade de psicologia e engenharia, depois você consegue fazer uma de teologia. Mas se você primeiro fazer uma de teologia, talvez você não faça alguma outra depois. Então, assim, resumidamente, deixe o lugar que você está e vá para o ministério quando Deus te disser, e se Deus te disser, né? Foi uma briga que um pastor meu, quando era jovem, eu estava fazendo o comércio exterior, ia começar o comércio exterior, estava transicionando direito para comércio exterior, ele olhou para mim chorando, falando, Rafa, Deus tem um chamado na sua vida, não perde tempo, vai fazer um seminário. Eu falei, pastor, eu acredito nisso, mas eu preciso que Deus fale comigo. E passou uma semana, 2, o Espírito Santo falou claro comigo, e aí não teve conversa, foi igual o Eliseu, entendeu? Deixa os carros, deixa tudo e vai. Então, assim, o Espírito Santo falar com você, né? A geração pergunta muito sobre chamado. Rafa, como é que eu descubro o meu chamado? E eu falo, olha, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, fiel é Deus que nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus. Se você estiver tendo comunhão com o Filho Jesus, com Cristo Jesus, seu chamado vai perseguir você, você não vai correr atrás dele, né? Eu não vejo ninguém na Bíblia que correu atrás do seu chamado o alcançou, tendo a comunhão, né, com Cristo Jesus e com a vontade de Deus alinhada. Boa, muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu queria abrir ela um pouco, e eu vou perguntar pro pastor Gustavo de novo. A pergunta é assim, um relacionamento pode matar o meu chamado? Mas eu queria abrir assim, é possível matar um chamado, e o que pode matar ou parar um chamado? O que pode matar um chamado? Primeiro a gente tem que entender que esse negócio é soberano, ele vem do Senhor. Eu acho que você pode correr de algo que Deus te chamou, e você pega homens bíblicos como Sansão. Sansão tinha um destino, um propósito enviado por Deus para executar um plano, ferir os filisteus. Ele cumpriu esse negócio? Sim. De uma maneira que Deus planejou? Não. Eu acho que no final da sua vida ele caminhou para um lugar que não era o lugar do Senhor, e aí ele coloca as suas mãos em 2 colunas, cego, depois de ter andado em círculo, empurra aquelas colunas e aquilo ali cai e fere os filisteus. Uma coisa que pode ferir o chamado, que na verdade é ferir o homem que tem um chamado, é o pecado. Quando nós abrimos precedentes para o pecado, isso vai nos levar para muito distante dos propósitos do Senhor. Imagina assim, você tem um carro bom, você tem habilidade, você tem uma estrada boa, mas você está indo na direção errada. A pior coisa é você ter um carro bom, é ter habilidade e estar numa estrada boa, indo na direção errada. A melhor coisa é ter um buraco na pista, é o motor do teu carro fundir, o pneu do teu carro furar. Porque se você continuar nesse negócio, você vai para muito longe daquilo que Deus tem para você. Por isso coisas ruins acontecem muitas vezes em nossa vida, porque a gente está indo para muito distante dos planos do Senhor. E aí Deus planeja um buraco, um motor fundido, para nos trazer de volta a propósito. Respondendo claramente, se um chamado pode se frustrar, eu digo que sim. Eu tenho plena convicção do que Deus tem um plano soberano para nós, e aí a gente pode entrar aqui em várias nuances teológicas, brigar aqui em várias nuances teológicas, mas nem sempre o caminho que Deus propôs é o caminho que nós vamos andar, porque existe uma correlação entre a soberania divina e a responsabilidade humana, e nós temos uma responsabilidade dentro desse caminho soberano do Senhor. E de maneira alguma eu quero tirar aqui a soberania de Deus desse caminho. Mas nós precisamos perceber algo, que eu particularmente já vi muita gente, eu cresci numa geração de muita gente que foi impactada pelo Senhor, que tinha um chamado genuíno,
e não conseguiu cruzar a linha de chegada da maneira que Deus sonhou. Eu cresci ouvindo um homem chamado Jimmy Swaggart, que partiu para o Senhor há uma semana, duas semanas atrás. Eu não acredito que o plano do Senhor para a vida dele era daquela, o fim da sua vida era daquela maneira. De alguma maneira o pecado entrou e destruiu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não brinque com o pecado, porque não ande perto desse negócio, porque isso é um destruidor de destinos e de propósitos. Deus é um Deus de graça que restaura as pessoas. Deus perdoa, mas uma geração ou pessoas ao redor é muito difícil. Davi disse, é melhor cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens. E eu vejo que existe uma grande dificuldade de restauração, mesmo a pessoa tendo um chamado. Então, sim, você pode se desviar do caminho, mesmo tendo habilidades, mesmo tendo recursos, mesmo tendo um propósito do Senhor. E aí Deus coloca um buraco no caminho para que o pneu fure e para que você volte. Nem sempre a estrada boa, a habilidade certa é um propósito de Deus para a tua vida. Muitas vezes a melhor coisa é um buraco no caminho. Por isso muita gente chega na igreja porque passou um momento difícil na vida. Se não tivesse passado um momento difícil na vida, não chegaria no lugar. Então, para essa geração, eu diria que você precisa de 3 coisas para não perder esse negócio. Primeiro, ficar longe do pecado. Segundo, se cercar de pessoas extremamente incríveis ao teu redor, pessoas que já têm anos de ministério, pessoas que são calibradas na visão, se cercar dessas pessoas. E terceiro, ser autorresponsável pelo teu crescimento. Você não ficar transferindo o teu crescimento para outras pessoas. É você literalmente se debruçar na palavra do Senhor, buscar as coisas que são do reino, investir na tua vida como você tem investido nessa conferência, sentado aqui, para que o teu chamado flua para o lugar correto. Tome cuidado com o pecado, tome cuidado com o que você ouve e não pare de crescer. E aí o teu fluxo talvez chegue a um lugar muito mais próspero. Caramba. Dá até para fazer um apelo aqui já, se alguém quiser aceitar Jesus. Mas o pastor Gustavo terminou falando 3 conselhos, né? E eu queria que a gente puxasse isso também com os outros 3 aqui, porque a gente poderia ficar aqui o dia inteiro. Tem muita pergunta aqui que a gente poderia falar o dia inteiro, mas depois a gente faz uma conferência só disso, entendeu? E aí a gente vai conseguir responder todas, mas queria que falasse assim, um conselho que você daria para esse jovem, esse adolescente, esse líder que está aqui, conselho mesmo assim de alguém que não que é vivido, né, que tem muita experiência, né, mas que pode assim, na juventude, na adolescência, que você acha que pode abençoar muito a vida dele. Vamos começar com o pastor Marcos aqui, que está do meu lado, né, já. Eu queria, na verdade, dentro do que eu tenho visto na experiência com a própria juventude, com adolescentes, com jovens, dar um conselho mesmo para você. Muitos jovens e adolescentes têm começado com uma grande paixão por fazer a diferença no reino, entendido um grande propósito, se colocado para fazer a diferença, mas tem sido minado, tem sido abatido nessa jornada em coisas que têm sido desprezadas. E uma das que eu tenho visto mais desafiadoras, talvez, para a nova geração, é o emocional. Muitas vezes a gente está numa viagem missionária e nós estamos o tempo todo cuidando do emocional do nosso próprio grupo. Muitas vezes a gente está no ministério e o tempo todo eu vejo pessoas mal. Até eu costumo dizer que assim, é um mal do nosso tempo. Na minha época de adolescente, quando a gente começa a falar sempre que a gente está velho, né? Na minha época de adolescente, o adolescente exibia um tênis para o outro. E hoje o adolescente exige um cartão da psicóloga para o outro. E assim, tinha uma época que se você fosse na psicóloga você era doido, tá? E hoje se você fala, minha psicóloga diz, você é uma pessoa mais inteligente. E a percepção da nova geração é meio que assim, eu estou mal, mas tudo bem, está todo mundo mal mesmo. Mas deixa eu te dizer algo, não está normal, não é normal, não é tudo bem você viver mal. Você pode encontrar a fonte da sua satisfação plena em Jesus. E tem muita gente que assim está com um grande chamado, mas come mal, dorme mal, passa muito mais tempo em telas do que deveria, e na hora que você poderia corresponder preparado, corresponder forte, corresponder à altura do que Deus te chamou para fazer, você não tem estrutura para fazer isso.
E eu oro para que você seja uma resposta diferenciada num tempo que está todo mundo mal. Eu oro para que quando você estiver numa faculdade, seus amigos olhem para você e saibam, descubram a verdade. Tem como viver bem, tem como viver forte, tem como dar respostas à altura do problema que você enfrenta. Você não está sozinho, você tem a palavra de Deus. No tempo de João, o desafio era enorme. A cultura romana, ela era violenta, perversa e era pervertida a níveis que, assim, inimagináveis. Mas ele olhou para os jovens e falou: vocês são fortes, o poder de Deus está em você, e eu quero declarar isso sobre a sua vida também. Então cuide do que Deus te deu, e assim, não seja mais alguém que com utopia, com romantismo, acredita que porque você tem, você ouviu a voz de Deus de forma forte no seu coração, você recebeu algo grandioso de Deus, tudo está garantido. O nível daquilo que você recebe de Deus, o nível do sonho que você tem que ser o nível da sua resposta, da sua entrega, do seu compromisso também. Senão você não vai ser alguém que vai viver algo grandioso com Deus, você vai ser alguém que vai viver frustrado. Vai ver outras pessoas vivendo grandes coisas com Deus e vai sempre perceber que você está perdendo oportunidades. Então que você esteja respondendo hoje, se preparando hoje e sendo uma resposta naquilo que o céu sabe, o céu espera de você e não aquilo que é normal na nossa sociedade. Você não vai entrar nas estatísticas de uma geração Z frágil. Você vai entrar dentro daquilo que o mundo não espera de você, porque as suas raízes não estão na terra, as suas raízes estão no céu. O que a geração está vivendo é resultado do nosso tempo, resultado dos acontecimentos históricos, resultados daquilo que está fora do lugar no nosso tempo. Mas você não tem raízes no que acontece no nosso tempo, você tem raiz em Jesus, e você vai ser uma resposta à altura do que Ele tem para você. Passaria o dia inteiro ouvindo vocês aqui, muito abençoado. 3 conselhos, tem 3 coisas que eu carrego no meu coração, que eu acredito que vão me manter, né? Como o Gustavo disse, até o final da caminhada. O primeiro deles é um coração ensinável. Coração ensinável fala sobre ser gerado um coração de filho. Eu gosto de falar muito sobre isso. A autoridade de alguém não é medida por quantas pessoas a seguem, mas por quantas pessoas ela se submete. E quando a gente fala de chamado e propósito, às vezes a gente pensa muito de maneira individual, qual é o meu chamado e qual é o meu propósito. Mas eu gosto muito de pensar que chamado e propósito é algo que você herda, e não que você descobre. Porque se você tiver que descobrir, é porque você está sozinho. Continuar, o que é mais fácil? Começar algo do zero ou continuar algo que Deus deu a alguém? Sempre economiza muito mais tempo você continuar algo, não porque você quer receber uma herança, mas porque você quer continuar realmente um legado. E uma das dificuldades do jovem é que é uma coisa boa, uma coisa ruim às vezes, que o jovem ouve a Deus, glória a Deus. Mas Samuel não precisou de Eli para ouvir a voz de Deus. Samuel ouviu a voz de Deus, se tinha Eli ou se não tinha Eli. O problema é que se não existisse Eli na vida de Samuel, ele ia estar até hoje esquizofrênico, ouvindo a voz dele, falando Samuel, Samuel, e ele ia estar assim, perdido, porque Eli ensina Samuel a corresponder corretamente a essa voz, não a ouvir essa voz, ele já ouvia essa voz. Josué e Moisés, eles ouvem a mesma coisa em cima do monte. Josué fala, Moisés, eu escuto o alarido de guerra no arraial. E Moisés fala, você está escutando alguma coisa que é certa, só que você está discernindo errado, é festa. E o problema de não ter um pai espiritual, um líder que cuida do nosso coração, nos ensina e ajuda a traduzir o que nós estamos ouvindo, é que muitas vezes a gente pode descer essa montanha dando espadada no bucho dos nossos irmãos, quando na verdade a gente deveria protegê-los. Então assim, coração ensinável, se submeta a alguém, seja discipulado por alguém, cuidado por alguém, renda seu coração e abra, continue alguém, como o Gustavo falou, carregue as malas de alguém, isso vai mudar o seu coração. Segundo
uma conduta humilde. A humildade fala sobre suspeitar de si mesmo o tempo todo, né? Na última ceia, um de vocês vai me trair. A Bíblia diz que um por um perguntou: Senhor, por acaso serei eu? E a gente é tão fácil de, quando se o Senhor fala assim, ó, alguém de vocês vai me trair, a gente está igual o Pedro falando, não, eu tenho certeza que eu não sou, e João eu boto minha mão no fogo. E no final das contas, Pedro foi um dos que também traiu. Então, o fato da gente não suspeitar de si mesmo faz com que a gente se aproxime cada vez mais de ser um fariseu, que é sinceramente, o fariseu estava sinceramente desejando o Messias, chorando, pedindo que o Senhor enviasse salvação e libertação, mas depois enxugava as lágrimas e falava: como é que a gente vai matar esse nazareno aqui? Então, uma conduta humilde vai falar para você, vai fazer você olhar para si mesmo, e você vai falar bem assim: Senhor, por acaso serei eu? Como o Dani falou, Salmo 139, vê se em mim algum caminho mau, Senhor, me colocar nesse lugar. E o terceiro e último, fome e sede por Deus. Amigo, nada do que Deus nos der pode nos roubar dele, e se embriagar com a vinha é muito fácil. Então assim, se a fome e sede por Deus acabar, e você estiver no ponto mais alto do seu ministério, pelo amor de Deus, cara, para tudo que você está fazendo, e volta lá para o começo, coloca a sua caminha perto da arca da presença, onde ficava Samuel. Se eu fosse Eli, e Deus tivesse falado com Samuel, eu ia falar: Samuel, fica aqui nos meus aposentos, sacerdote, deixa eu deitar, lá do lado daquela arca lá, que eu quero voltar. Então é isso, é um coração ensinável, uma conduta humilde, fome e sede por Deus. Não, Dani? Então, eu vou pegar a palavra do Dani aqui, então, o tempo do Dani. Só uma coisa. A nossa geração, cara, essa geração tem que parar de falar o meu chamado, o meu chamado, o meu chamado, o meu chamado. Eu acho que isso está sendo um ídolo para essa geração, cara. E eu queria só deixar isso aqui porque eu já vivi nesse lugar. Eu já vivi nesse lugar, o meu chamado, o meu chamado, o meu chamado. E o que criava dentro de mim, quando eu falava isso, de uma maneira imperceptível, era uma cultura egoísta. E eu me lembro de José, cara. O José teve um sonho, o sonho era original, o sonho veio de Deus. E ele disse: pai, eu vi você sol, eu vi você mãe, lua, eu vi você irmãos, estrelas se dobrando diante de mim. E aí a consequência daquele sonho mal interpretado ou mal executado, do chamado mal interpretado, mal executado, foi uma cova, foi uma cadeia. E José só chegou no sonho dele quando ele interpretou o sonho de um padeiro, de um copeiro, de um rei. O que eu quero propor é que todo sonho, todo chamado vindo de Deus é incrível. Mas quando a gente fala é meu, é meu, é meu, e a gente não interpreta o sonho de outros, o resultado disso é uma cultura egoísta, egocêntrica, e quebra, racha. Toda hora, cara, a gente está vendo uma geração rachar, quebrar, romper, porque é o meu chamado, é o meu chamado. Deixa eu te falar um negócio, cara. O teu chamado está ligado diretamente a interpretar sonho de outros, e quando você interpreta o sonho de outros, o teu sonho é realizado. Então a gente precisa entender que existe um espírito coletivo dentro da igreja. Nós não fomos criados a partir do eu. Deus disse: façamos, é do nós para o eu, ele não é do eu para o nós. O movimento de Deus sempre é do nós para o eu, e não do eu para o nós. Então sai dessa parada de querer viver o meu chamado, o meu chamado, o meu chamado, e começa a dizer: de quem eu posso interpretar o sonho? Qual sonho eu posso interpretar? E quando você faz isso, você chega no teu. Nessa linha que o Guga acabou de falar, às vezes a gente deu um nome opcional para algo que Jesus colocou como uma ordem. Então quando a gente fala assim, meu chamado, eu estou dizendo que é meu, eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, se eu quiser. Mas vão e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Não parece algo assim, é uma ordem de Jesus. A Sophie Miller, que gastou sua vida aqui na Amazônia, ela era uma nova-iorquina, chegou ali, era uma jovem de 19 anos de idade, e depois, quando ela já de idade, depois de ter deixado um legado absurdo aqui, em tribos indígenas, traduzido a Bíblia para 2 idiomas locais, alguém perguntou para ela: como que você entendeu o seu chamado? Quero entender o meu. Ela falou: eu não tive um chamado, eu recebi uma ordem e obedeci. Aí perguntaram para ela: mas que ordem você recebeu? Vão
e pregue o evangelho a todas as pessoas. E eu quero ler algo aqui para a gente orar, aleluia. Eu quero ler algo aqui para a gente orar, Salmo 110, verso 3. Eu quero que venha ao meu coração que o que Deus espera de nós, que nós sejamos resposta nesse nível aqui. Salmo 110, 3. No dia da sua batalha, o seu povo virá voluntariamente, com santo esplendor, desde o romper da alvorada, os seus jovens virão como orvalho. Esses jovens aqui no original são jovens que viviam em santidade. Eles estão se referindo aos nazireus, que quando eles surgiam na batalha com os cabelos trançados, que era um sinal público da consagração que tinham e da obediência ao chamado de Deus, um olhava para o outro e dizia: Deus está enviando ajuda para o seu povo. A impressão que eles tinham era que Deus estava lutando com eles, e o que dava esse sinal era a obediência desses jovens, eles aparecerem no romper da alvorada sem demorar, e eles estarem em santidade, e eles estarem na batalha. E não era algo aqui simplesmente opcional, era uma convocação de guerra. E eu queria orar e declarar sobre você: você não vai ser mais um que surge na cena para dar problema. Você vai surgir na cena para dar um sinal que Deus está lutando com o seu povo, que Deus enviou ajuda para a igreja, que o legado que Deus tem para a sua igreja, o legado que Deus tem naqueles que geraram você, vai continuar. Você vai ser uma boa notícia. Você não vai surgir para ser uma divisão, você não vai surgir para ser mais um crítico de internet, um teólogo que tem opinião nas redes sociais, mas não tem compromisso com a igreja e com o corpo. Você vai surgir para ser resposta, para ser solução, para comparecer na batalha e para trazer uma boa notícia e não um problema. Amém? Aleluia, aleluia. Eu queria chamar meus amigos aqui para a gente orar. E se você entende que Deus está te chamando para algo nobre, algo dele, não é assim, talvez a palavra não é eu tenho chamado, o chamado de Deus te tem.